Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma playlist nesse nosso canal do YouTube, que terá como título Vinha de Luz, fazendo parte de mais um livro desta coletânea maravilhosa, que nos foi trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo saudoso sempre Chico Xavier. A essa equipe de trabalhadores, de divulgadores da doutrina espírita, pedimos permissão e pedimos também a Deus a bênção a esses espíritos, que pelo seu conteúdo, pelas suas reflexões, nos fazem repensar sempre as nossas vidas, retificando o nosso caminhar, educando os nossos sentimentos, alargando a nossa inteligência, produzindo em nós uma vontade constante de crescer e caminhar junto ao ensino do Cristo. Mais um livro, mais um momento que teremos pelas manhãs da leitura, das reflexões muito singelas da nossa parte, porque não temos como refletir acima de um espírito como Emmanuel. São singelas reflexões para nos fazer atentar, alertar sobre alguns momentos que são colocados tranquilamente em nossas vidas, fazendo analogias, utilizando uma forma de materializar na nossa vida o que é tão espiritual. Mas às vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes nós precisamos deglutir melhor, mastigar aquilo mais vezes, porque às vezes muitas pessoas leem, engolem aquilo e falam, foi uma passagem bonita, como não poderia ser. Sempre é bonita. Mas como nós aplicamos isso na nossa vida? Em que momento nós temos assim de afinidade? É para isso esses estudos. Buscando sempre acrescentar alguma pequena notinha ou de contextualização da área histórica, mas acima de tudo, o nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita com a revivência do Evangelho, é unirmos os corações em vibrações mais elevadas, buscando ao encontro dos nossos guias e mentores espirituais. E esses estudos nos facultam essa aproximação, porque de pequenas palavras ou frases em que ali ficamos a pensar, a raciocinar, os nossos guias se aproveitam para criar em nós o desejo de aprender mais, de ler mais, de meditar mais, de fazermos uma prece. E quem busca, acha. E nós aqui estamos buscando, com o estudo, o crescimento e o entendimento espiritual. Que possamos nessa nova jornada dessa playlist, nessa nova caminhada, onde selecionamos dentro deste livro algumas dessas mensagens, que possamos estar unidos mental e espiritualmente, que é o principal. Sempre colocamos aqui o nome do livro, a mensagem, geralmente vem com números, que são números que dizem respeito da mensagem. Essa aqui, por exemplo, é o prefácio, não é a mensagem número 1, é um prefácio do próprio Espírito Emmanuel,
que nos fala na sua abertura do livro. Como sempre, rogamos a Deus as bênçãos do entendimento, da intuição e do coração verdadeiramente tocado. E que juntos possamos irradiar essas vibrações para tantos outros, alguns que conhecemos e outros que não conhecemos, mas que essas irradiações do estudo, do momento de pacificação, ao iniciar o nosso dia, com uma reflexão junto a esse Espírito Emmanuel, que todos esses espíritos que com eles compartilhamos possam também ter esse sentimento de bem-estar e de harmonia espiritual. É um momento em que abandonamos um pouco o mundo exterior e focamos nesse estudo, acima de tudo, compreendendo com o nosso coração, com o nosso sentimento, buscando perceber o quanto que ele nos fala. Esses estudos não são para os nossos vizinhos ou familiares, são para nós mesmos, do qual foi endereçado. As vibrações boas podemos compartilhar com todos, mas saibamos que nenhum estudo chega até nós se não houver um propósito maior. Que Deus nos abençoe, então, mais esse projeto e tenhamos a certeza dessa companhia espiritual em nossas vidas. Iremos agora fazer a leitura desse prefácio do livro Vinha de Luz, que nos inicia assim: brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entende ou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram inscritos as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele,
Não há palavras de revelação sibilina, traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Datado em Pedro Leopoldo, de 25 de novembro de 1951, pelo Espírito Emmanuel. Então é um claro convite, né? Que ele nos vai aqui já desde o início do texto, nos falando que cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde, à sua posição evolutiva. Então a abelha está ali sugando a flor, enquanto o abutre está reclamando lá os despojos, a carcaça. Ou seja, a afinidade. Cada um de nós se encontra, né, dentro de uma posição evolutiva. Somos todos espíritos imortais, mas cada um de nós se encontra numa posição evolutiva e vai buscar e vai encontrar de acordo com a sua afinidade, com aquilo que lá dentro ainda lhe reclama o eco, o reconhecimento. Então ele diz aqui que pessoas buscam emoções, mas ele fala aqui do discípulo do Cristo. Somos nós. Nós somos aquele que desejamos seguir com Jesus. Então ele fala que o discípulo de Jesus é aquela alma, é aquele homem que já se entediou, né? Se entediou já dessas substâncias da experiência transitória, essas substâncias deterioradas. Nós já cansamos, sentimos tédio muitas vezes. Por isso ele nos fala, o que nós estamos querendo? O alimento espiritual. Nós buscamos a luz da sabedoria. Com que objetivo? Né? Para aprendermos a semear amor em companhia de Jesus. Jesus veio nos ensinar a amar. E muitas vezes perguntamos, Jesus, nos ensina a amar. Como eu faço para amar essa criatura, Senhor? Em que ainda encontro tanta dificuldade, tantos obstáculos. Me ensine, Jesus, a amar como Tu nos amou. Incondicionalmente. Jesus me amou, apesar de tantas imperfeições que eu trago na alma. Quanto tempo Ele me aguarda nesse aprendizado? Aguarda cada um de nós. Então, nós estamos já querendo uma substância que se chama luz da sabedoria. Com a luz da sabedoria, nós vamos aprender cada vez mais semear amor. E se nós vamos semear amor, nós iremos colher amor. Porque o amor é do nosso DNA divino, está inscrito em cada célula nossa. E o Emmanuel nos diz, e para os companheiros que esperam ter a vida renovada em Cristo, somos nós. Nós queremos nos renovar. Todas aquelas experiências anteriores que nos trouxeram tanta dor e aflição, não queremos mais repetir.
Já cansamos de bater a cabeça na mesma parede, não é assim que às vezes a gente fala? Para de bater a cabeça na mesma parede, repetir os mesmos atos. Porque se repetirmos os mesmos atos, teremos sempre as mesmas respostas, as mesmas consequências. E nós já buscamos outras consequências. Queremos consequências de amor, de felicidade, de saúde, de beleza. Então temos que fazer mudanças. Então ele fala aqui, uma vida renovada. Para quem? Os famintos de claridade eterna somos nós. Almas famintas, sedentas do consolo do Cristo, do entendimento da vontade de Deus em nossa vida. Muitas vezes cometemos erros, mas já com a vontade de aprender, porque não sabemos discernir, não entendemos. Muitas vezes, quando ainda incipiente, tudo parece muito igual, não conseguimos raciocinar. Então nós estamos aqui buscando com Emmanuel aprender a discernir. E ele fala aqui que esse livro, né, despretensioso, né, essas páginas que aqui foram escritas, e que dentro dele não tem uma palavra de revelação sibilina. O que é uma revelação sibilina? Aquela coisa enigmática, mística, cheia de simbolismo. Nada disso. É um livro simples, traduz aqui um esforço, né, do próprio Espírito. Olha que interessante, para nós nos integrarmos cada vez mais no Evangelho, que é o nosso celeiro divino, que nos dá esse pão da imortalidade. Esse pão da imortalidade é que alimenta a nossa alma. O pão lá, né, da padaria alimenta o nosso corpo físico, mas aqui ele fala o pão de imortalidade. Olha como isso é importante. Muitas vezes algumas criaturas buscam um livro, buscam uma mensagem que fale em coisas complicadas, difíceis, palavras enigmáticas, parecendo quase que umas charadas para se traduzir, achando que aquilo tem que ser mais elevado. Mas Jesus era tão simples. Jesus se fazia compreender por todos, os que tinham olhos de ver, os que tinham boa vontade. Então Emmanuel justamente nos faz aqui um convite. Ele deixa claro que nem é uma exortação, nem uma profecia. É um convite a um trabalho santificante, né, planificado no Código do Amor Divino. E ele nos faz pensar que realmente, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, tem gente que esqueceu de botar o óleo dentro da candeia e não entende por que a sua própria candeia não acende. Mas cadê o óleo da candeia? O óleo da boa vontade, o óleo da fé? Tem que ter óleo. Tem que ter um material, né, necessário, como a lâmpada vai consumir a energia que a usina vai lhe fornecer. Então ele fala aqui, vamos oferecer o quê? Nós temos que oferecer esse óleo da boa vontade, nós temos que oferecer a instrumentalidade da nossa vida. Qual é a instrumentalidade da nossa vida? Olha todo o nosso corpo físico. A nossa fala, a nossa audição, as nossas mãos, o nosso olhar, as nossas vibrações. São instrumentos, são meios. Tudo isso é meio. Não é um fim em si. É um meio pelo qual a nossa vida vai atender aos imperativos da perfeição. Porque cada meio desse pode e deve ser melhorado. Olha como antes nós utilizávamos os nossos ouvidos, buscando ouvir o que o outro falava de pior. Olha como nós antes utilizávamos esse instrumento de visão que são os olhos, procurando ver os pontos negativos, ou uma chacota, o que ridicularizava,
E hoje a nossa visão é outra. Nós buscamos utilizar a nossa visão com o propósito de ver Deus em cada criatura, em cada situação. Se antes utilizávamos o instrumento da língua, da fala, para maldizer, para mal falar, hoje buscamos calar. Mas é importante falar. O só calar não nos leva à melhoria, nos leva a um tempo de reflexão. Mas nós precisamos aprender com a fala, a falar o que é útil, o que é edificante e o que é consolo para o outro, o que é esclarecimento. Temos que aprender a utilizar todo o nosso corpo, todas as nossas potências. Não basta apenas parar de ouvir, não querer ver, não querer falar. Isso não nos transforma. Nós temos é que transformar a cada dia esses instrumentos que Deus nos permitiu para que Ele revele na senda do outro, né? A claridade, no caminho do outro, a claridade, para que o ensinamento do Senhor se revele. Como é que Jesus nos ensinou a olhar? O que Jesus nos ensinou sobre o que falar? De como ouvir, ou de como julgar, ou principalmente não julgar? O que Jesus nos falou dos nossos sentimentos, da necessidade de perdoar, da necessidade de amar? Se ainda não conseguimos, é natural. Nós estamos iniciando os nossos primeiros degraus, com mais maturidade, com mais boa vontade e ternura com a gente mesmo. Nós não podemos nos comparar com o outro, que certamente tem uma outra evolução espiritual. Mas nós somos aqueles lutadores esforçados, que erraram tanto, mas que já se cansaram de tanta dor, de tanto sofrimento. E a misericórdia de Deus, a cada dia, nos possibilita renovar. E é isso que nós estamos aqui buscando. Não na outra reencarnação. Renovação a cada dia. É como se nós, todo dia ao acordar, nós falássemos assim: reencarnei no novo dia. Eu posso ser uma nova pessoa, buscando sempre Jesus. E ele fala aqui, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete. O Espiritismo reflete justamente o Evangelho. Ele revive para cada um de nós nesses pequenos versículos tão profundos que o Espírito Emmanuel, né, como ele já disse, utilizou como uma pérola separada de um grande cordão, para ser examinado sobre um outro ponto. Um ponto elevado, um ponto superior. E de tanto a gente ver como o outro pensa, a gente aprende a raciocinar. Como que Jesus pensava? Como que esses espíritos que nós admiramos tanto raciocinavam? Vamos ler, vamos buscar-lhes a companhia no entendimento. Eu agi assim, mas não deu certo. Será que a minha vida já não demonstra claramente que a forma egoísta, orgulhosa e vaidosa não me levou a lugar nenhum? É quando a gente se rende e fala: Jesus, me ensina a amar, me ensina a plantar amor, porque um dia eu sei que eu vou colher esse amor. Não quero mais colher dor, eu quero mudar. E quando a gente fala isso, sinceramente, eu quero aprender com o teu Evangelho a renovar a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a maneira de olhar o meu irmão de caminhada. E quando eu ofereço uma pessoa melhor para ele, eu clareio a experiência dele ao mesmo tempo que estou sendo clareada.
Então Jesus nos disse: brilhe vossa luz. É esse o convite. Procuremos brilhar, repetimos nós, nessa vinha de luz, que possamos fazer brilhar cada vez mais essa luz, as potências dessa alma serem desenvolvidas, todos nós, com boa vontade, com perseverança, com esperança e com fé no Cristo, que imploramos: Senhor, nos ajude a fazer brilhar a nossa luz e que cada um que de nós se aproxime possamos lhe revelar a presença que já existe do teu amor em nosso coração. Meus queridos, muita paz sempre. Eu sempre digo, muita paz e harmonia espiritual. Acredito que isso é um dos maiores tesouros que podermos desejar uns aos outros. Paz espiritual, harmonia espiritual, entendimento, sabedoria da vontade de Deus em nossas vidas. Que nesse momento, unidos, possamos pedir a Jesus que essas vibrações que se aproximam de cada um de nós com o coração, com boa vontade, nos pacifique, nos harmonize, ao mesmo tempo que possamos dividir com tantos outros que ainda não te conhecem. Graças a Deus sempre. Muita paz.